Olá, meninos e meninas, vamos começar mais uma live. E hoje, especial, que nós teremos a presença de uma jornalista, uma comunicadora aqui com a gente, né? Então, o que, né, comunicar? Todos nós, né, fazemos uma ação de comunicação, né, de alguma forma, né? O ato de comunicar é uma atividade essencial para a vida em sociedade, né? Então, comunicar bem é preciso, né? Então, vou chamar aqui a Juliana, e ela vai se apresentar. Olá, Juliana, seja bem-vinda ao Boa nosso noite, canal. Ingrid. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com todos aqui que nos acompanham. E vamos falar sobre comunicação. É muito importante sermos precisos na comunicação. Obrigada. Às vezes a gente fala, informa, será que a gente está sabendo comunicar bem, né? Você, como que foi a sua trajetória, a sua formação, onde você atua, antes da gente falar sobre a temática? Tá bom, vamos lá. Eu sou uma comunicadora, eu sou jornalista, né? Sou formada. Tirar isso aqui. A imagem também comunica, né? Então, É, a imagem também, ó, tô vendo um cacho estranho aqui. Deixa eu arrumar aqui. Enfim, tá bom. Vamos lá. Peraí. Pronto. no seu tempo. Isso também é comunicação, a imagem também comunica, viu, gente? Minha trajetória. Eu me chamo Juliana Amaral, eu sou de Brasília. Sou jornalista, comunicadora há mais de 20 anos, com foco no audiovisual. Eu já trabalhei em diversos veículos, várias empresas também privadas, órgãos públicos, mas eu sou apaixonada pelo vídeo, pelo audiovisual, onde eu me especializei. A minha trajetória. Na verdade, a coisa da comunicação é hereditária. O meu pai, que é artista, músico e um grande comunicador nos palcos, um comunicador nato, ele que começou essa história na família e eu acredito que o gen veio dele, porque sempre fui muito próxima, muito apegada a ele, desde criança, muito expansiva, falante, alegre e conversadeira. Sempre gostei muito de conversar, timidez nunca foi comigo. E incentivada pelo meu pai e o acompanhando, acho que eu já aprendi muito com ele. Ele sempre falava em público, falava nos palcos, microfone, dava muitas entrevistas e eu o acompanhei na adolescência, em rádios, programas de TV, em Brasília, no Rio, em São Paulo, dando entrevistas. Então, todo esse ambiente da comunicação, de produção, sempre foi muito familiar para mim. E nunca tive medo, receio, ansiedade, nenhum problema com esse ambiente. E eu trabalhei por muitos anos, antes de me formar como comunicadora, como modelo de passarela, publicitário e de vídeo. Então, eu fiz muitos comerciais publicitários e muitos com fala, com texto, que ou eu lia o teleprompter, né, que é aquele textinho assim que fica no vídeo, você lê interpretando, ou tinha que decorar. E eu descobri essa facilidade, essa habilidade para me comunicar diante das câmeras, para gravar vídeos, já na adolescência, antes de fazer o curso mesmo, Ingrid. Acho que você talvez nem saiba disso, eu nunca te contei essa história. E no meio da moda e do audiovisual comercial, que eu fazia muitos vídeos publicitários em São Paulo. Eu trabalhei em São Paulo por 8 anos. Eu ficava indo e vindo e morei em São Paulo também. Sempre estava nas editoras de revistas, nas agências de publicidade, nos estúdios fotográficos, nas produtoras. Então, esses ambientes eram muito familiares para mim e por causa dessa experiência e por descobrir o meu talento, a minha vocação para me comunicar, após concluir essa fase de modelo,
que é uma fase curta, tem um prazo de validade, é só na idade mais jovem, eu não tive dúvidas do curso que eu iria realizar na universidade. Comunicação social, fato. Na verdade, eu já vivi essa realidade há muito tempo. Eu só precisava ter o título e ser lapidada. Entrei na universidade aqui em Brasília, fiz os cursos aqui. Primeiro eu fiz Relações Públicas, que é uma comunicação mais corporativa. Depois eu fiz MBA em Marketing Empresarial, porque eu gosto muito de negócios, de planejamento estratégico, de business. E em paralelo, sempre fazendo esses trabalhos de modelo, mas muito mais voltado para o audiovisual, fazendo os vídeos institucionais, comerciais, muito mais no vídeo do que na passarela, do que e na fotografia. E achei que ficaria por aí, relações públicas e marketing, e trabalhava nos bastidores. E no vídeo, era só as atividades de paralelas, freelancer, nas produtoras. E num desses trabalhos, um diretor me conheceu e falou assim, eu quero você fazendo uma campanha política de um governador, no passado, um candidato, era um candidato ao governo, que acabou sendo eleito. E aí eu falei, gente, mas eu não sou jornalista, eu não sou apresentadora. Não, mas aí ele me viu o talento, ele viu meu potencial. Ele, olha, você vai fazer, eu vou te dirigir, eu vou explorar o melhor que você tem e você vai apresentar essa campanha política junto com uma outra jornalista. Eu falei, gente, se o cara que é especialista, que é expert na área, tá falando que eu tenho potencial, então tá bom. Eu sei que eu fui apresentar a campanha, foi 1 mês de campanha, acabou que ele foi eleito no primeiro turno. Para mim nem foi muito bom, porque a gente ganha por tempo de trabalho. Então, se ele ficasse, se ele fosse eleito no segundo turno, eu ia ganhar um novo cachê, né? Mas, por outro lado, foi interessante porque realmente foi a confirmação de que eu tinha talento para o audiovisual, mesmo sem a formação em jornalismo. E foi um sucesso, deu super certo, e o diretor falou assim, olha, agora é o seguinte, foca no audiovisual, você nasceu para o vídeo, vai fazer jornalismo e vai fazer terapia com fonoaudiólogo para você aprender as técnicas de articulação, impostação de voz, para você se comunicar com excelência. Tá bom, nem discutir. Voltei para a universidade, fui fazer o jornalismo, eu fiz um pouco mais rápido, porque eu aproveitei créditos de relações públicas e de marketing, em paralelo fazendo a terapia com fonoaudiólogo, que, para quem não sabe, não é só para pessoas que têm problema com a voz, são para profissionais da voz, professores, cantores, políticos, jornalistas, para aprenderem a trabalhar a sua voz da melhor forma possível. Então, eu fiz essas 2 atividades. Quando eu saí, isso trabalhando numa área que não era de comunicação, uma área mais governamental, burocrática. Quando eu saí, Ingrid, da universidade, apareceu uma oportunidade na Marinha do Brasil, na comunicação que estava sendo formada lá, uma estrutura de comunicação. E aí foi fantástico, porque eu não podia ser estagiário, eu já trabalhava, já tinha independência financeira, não dava para voltar ali para o início de tudo, eu já era mais madura, não era uma garota. Mas como eles estavam formando a estrutura, o Centro de Comunicação Nacional da Marinha, tudo era novo para eles. Para mim seria um estágio, entre aspas, porém um contrato, um trabalho, era um concurso temporário. E assim foi. Entrei na Marinha, fiz esse processo seletivo, entrei lá, fiquei por 8 anos. Lá eu fui formatada, foi o estágio profissão. Passei por todas as áreas de comunicação, lá realmente foi uma escola. Audiovisual, redes sociais, produção de eventos, assessoria de imprensa, produção de conteúdo impresso, de vídeo, roteiro, direção, passei por tudo, Ingrid, foi assim, Nossa. uma escola.
E mestre de cerimônia, que hoje eu faço muito, depois do vídeo, o que eu mais gosto de fazer é atuar como mestre de cerimônia. Tudo eu aprendi lá. E o meio militar é muito rígido, muito rigoroso, muito preza pela excelência. Então, eu tive o privilégio de ser formatada como jornalista, comunicadora nas Forças Armadas, viajei por todo o Brasil fazendo reportagens, para o exterior também, fui para Haiti, cobri um ano após o terremoto, as atividades realizadas pela Marinha lá. Então, eu saí dali lapidada, fora a questão da personalidade, disciplina e hierarquia, é uma escola de vida. E com certeza. Depois que eu saí de lá, trabalhei em diversos outros locais, hospital de base, assessoria de imprensa, comunicação, TV Justiça, na Band. Fui andando por várias corporações. Eu gosto mais da comunicação corporativa. Em TV aberta, eu trabalhei só um ano na Band, não é muito... não é o que eu mais gosto, o hard news, que é aquela notícia do dia a dia, né? E hoje eu estou há um ano no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, como no audiovisual, mestre de cerimônia, e tenho o meu trabalho próprio, que é Juliana Amaral Comunicação na Prática. Com toda essa bagagem que eu adquiri ao longo de anos, eu estou prestando consultoria online personalizada de comunicação para profissionais de outras áreas que não têm essas habilidades do comunicador. Como eu. Minha aluna, mas precisa ter excelência na comunicação, porque hoje em dia, assim, todo mundo, inclusive com as redes sociais, né, Ingrid? Todo mundo precisa estar inserido nas redes sociais, produzir conteúdo, e o conteúdo de vídeo, audiovisual, ele tem engajamento, tem impacto muito maior do que um conteúdo estático. Então, eu tenho esse site, que é o www.julianamaral.com, com esse serviço de consultoria online, produzo conteúdo gratuito em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, e tenho o plano de transformar o meu site numa plataforma de ensino com diversos cursos de comunicação na prática para qualquer profissional ter habilidade, desenvoltura para se comunicar bem hoje e sempre em todas as ocasiões. Ah, que experiência, hein? Extra. É uma bagagem mesmo que você tem e você está passando isso para a gente, principalmente para mim, nessa nova plataforma que você está fazendo, né, que é a comunicação na prática. Vou deixar registrado aqui o seu site, né, julianaamaral.com, Isso. Tá? Não é isso? Obrigada, isso, julianaamaral.com, não tem um BR. E lá tem todos os links para as minhas redes sociais, tem lista VIP, tem o serviço de consultoria e dentro, em breve, diversos cursos para vocês. Ai, que bacana. Então, estou vendo que a comunicação está na sua veia mesmo, né? Desde a sua formaçãozinha lá com seu pai, que é músico, né? E sempre interagindo, um comunicador que você já tinha falado em outras lives, que é um comunicador nato. Então, agora, como comunicar? De que forma nós podemos nos comunicar bem, né? Principalmente nessa época em que todo mundo está nas redes sociais, né? E principalmente nós da educação, professores, né? Às vezes a gente está informando, mas não está comunicando, é isso? Isso acontece muitas vezes, sim, Ingrid, porque deter o conhecimento é uma coisa, repassá-lo de forma didática, clara, transparente e objetiva é outra coisa. Então, essa habilidade nem todos têm, mas é possível adquirir com estudo, com técnicas. Em primeiro lugar, para você comunicar bem qualquer tema, seja você aluno, professor, profissional, de qualquer idade, você precisa estudar. A gente está falando de educação. Estudar. Dominar o tema. Pesquisar, ler, assistir palestras, conversar. Busque alguma forma de dominar o tema,
ter esse conhecimento, porque isso é fundamental para você se sentir seguro, confiante, para repassar aquela informação. Então, em primeiro lugar, é estudar, estudar e estudar. E a leitura também, tem gente que não gosta muito de ler, prefere só assistir vídeo e ficar no audiovisual. O audiovisual é muito importante, é até mais fácil, porque estimula vários sentidos nossos, é mais fácil de captar o conhecimento. Mas a leitura do tema que te interessa, que é significativo para você, ajuda a melhorar o vocabulário, a aprender o português, não como a gramática e aquelas regrinhas todas que, quando nós somos adultos, se não somos professores de português, a gente nem lembra direito quais são, mas temos noção das concordâncias, das expressões, e isso é muito importante para melhorar a nossa capacidade de comunicar. Então, leitura de qualidade. Uma outra forma também que eu uso no meu dia a dia, eu gosto de ouvir programas de rádio, programas jornalísticos, podcasts, diversos conteúdos também de pessoas que eu admiro, respeito, e que vão me ajudar a enriquecer o meu vocabulário. Em relação as gírias, a formalidade, a ser coloquial, não. Nas redes sociais, o que funciona é ser o mais informal possível, bem coloquial, nada de muita formalidade, autoridade, aquela coisa acadêmica do passado. Isso gera um distanciamento muito grande. E hoje as redes sociais, elas aproximam as pessoas, mesmo que eu não saiba quem está aí do outro lado, mas a gente está aqui em contato, eu vejo o nome, a mensagem, então essa proximidade conecta, e tem a emoção, tem a questão de humanizar também. Não é só a Juliana aqui, comunicadora. Eu estou me apresentando como uma pessoa, estou contando a minha história. E isso a comunicação, ela ajuda, né, na motivação, né? Sim. E essas histórias, e mostrar um pouco da sua vida pessoal, junto com o profissional, isso conecta e é muito importante. Tem a questão das técnicas, né? Cada plataforma tem um formato. Hoje, inclusive, é a primeira vez que eu estou fazendo live no YouTube. Eu tenho costume de fazer live no Instagram. O Instagram eu domino. Mas hoje aqui a Ingrid que estava me conduzindo. Então, é muito importante também aprender a usar as ferramentas de cada plataforma. Não é só mais o profissional de TI, de informática, que tem que dominar isso, não. Todos nós que queremos nos comunicar, nos conectar, repassar algum conhecimento nas redes sociais, precisamos saber o básico do uso das ferramentas, e hoje tem inúmeros tutoriais no YouTube, ou você pede ajuda para a Ingrid me ajudou a usar o StreamYard, e eu já domino mais no Instagram, e ajudo outras pessoas também se manter conectado com pessoas que estão no mesmo caminho. Você tem que fazer alianças e parcerias com pessoas que estão envolvidos aí no marketing digital, produzindo conhecimento, porque uma coisa é estar nas redes sociais só postando foto aleatória e vendo coisas que não tem muita importância. Outra coisa é você estar dentro do grupo, nas redes sociais, que produz conteúdo de valor, consome conteúdo de valor, isso é um nicho específico, e se você se associa a essas pessoas, um vai ajudando o outro. Com certeza. E vão caminhando junto, crescendo junto, é o que a gente tem feito, né, Ingrid? A gente tem se ajudado. Exato. Outra coisa, nas redes sociais, você mostrar a sua essência junto com o conhecimento que você quer repassar é muito importante. Faz toda a diferença. As pessoas, a audiência, vai escolher assistir a sua live, que pode ser o mesmo assunto de uma live que está acontecendo aqui ao lado, na casinha do lado, no canal do lado. Por quê?
porque ela gostou de você, ela gostou da sua essência, da sua personalidade, do seu estilo, do seu jeito de ser. Não existe um certo ou um errado. Tem gente mais séria, tem gente mais tímida, expansivo, carismático, engraçado, todos os estilos. Não copie ninguém. Inspire-se. Escolha uma ou outra referência para você ter como exemplo, como modelo. Mas é muito importante você se conectar com a sua essência. Quem sou eu? Quem sou eu? Quais são as minhas características? Qual é a minha marca registrada? E aí, se empoderar e colocar para fora. Se comunicar baseado na essência da sua personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa alegre, sorridente, a minha marca registrada é o sorriso. Todo mundo fala, o seu sorriso e tal. Então, eu já sei que quanto mais eu estiver conectada com a minha essência, que é da alegria, da simpatia, do sorriso, o entusiasmo, melhor eu vou me comunicar e eu vou me conectar com o público que quer isso. Quem quiser bagunça, confusão, brincadeira e humor, não vai ficar comigo. Eu tenho alegria. E dessa forma que eu repasso o meu conhecimento. Cada um tem seu estilo e seu público também, né? Estilo. Isso, então seja fiel ao seu estilo, seja fiel à sua essência, não copie ninguém. E aí você vai ser autêntico, é isso. Autenticidade, espontaneidade. Depois disso, que são aquelas questões técnicas que todo mundo tem que aprender, como mexer na câmera, a luz. Quando você está gravando aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui para a câmera porque eu sei que o meu olhar vai ficar direto para vocês. Se eu olho para a tela, eu vejo a Ingrid, mas se eu ficar todo o tempo aqui na tela, eu me desconecto com quem está me assistindo. Então, eu tenho que ter esse discernimento. Olho para a tela para ver o movimento, mas olho para a câmera, que é como se eu estivesse olhando para os olhos de quem está do outro lado, e aí é mais fácil dele se conectar comigo. Ele que está me vendo. E expressão facial, articulação, uma voz bem postada, essas questões de comunicação corporal, comunicação não verbal, que é tudo isso. É a minha maquiagem, a minha roupa, é o meu cabelo, é o ambiente onde eu estou, tudo isso comunica. Então, é necessário estar atentos a todos esses detalhes, mas não adianta você ter só o técnico, ou só a espontaneidade, ou só o domínio do assunto. Tem que ser tudo junto, casado, para ser efetivo e você conseguir se comunicar bem e o receptor captar da melhor forma a mensagem que você quer passar. E outra, quando isso acontece, ele vira um parceiro, um agente. Isso é muito interessante, Ingrid. Hoje, inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas que me seguem, me acompanham há bastante tempo, e elas mesmas se predispondo a me divulgar, a fazer uma comunicação espontânea. Um rapaz que, eu acho que ele é do interior de São Paulo, ele gosta muito do meu conteúdo, ele falou assim, Juliana, me passa todas as suas artes, me passa todos o seu material de divulgação, que eu tô sendo tão... eu tô aprendendo tanto com você, eu tô tão feliz, você tá virando uma chave tão grande, assim, na minha vida, no meu desempenho, que eu quero, ele que pediu, eu quero te ajudar. Então, eu vou divulgar espontaneamente o seu material para mais pessoas terem a experiência que eu tô tendo. Tem coisa melhor, gente? Tem coisa melhor? Legal. Muito fantástico. Bom. Fantástico. Então, assim, a gente tem que ter essa espontaneidade, né? A motivação para comunicar, o formato, o tempo todo tem que deixar a sua essência, né? E não copiar o outro, não é isso? Isso é muito importante e nem sempre é claro para todos. Ainda mais nos tempos atuais, nas redes sociais, existem grandes personalidades, grandes figuras públicas
que são admiradas, são respeitadas, e pode ser que a pessoa pense, nossa, ele tem tantos seguidores, ele tem tanto impacto, ele realmente é um grande influenciador, para eu ter sucesso, eu tenho que ser igual a ele. Errado, errado. Pense apenas que aquelas pessoas são referências, são exemplos. Você, de acordo com a sua personalidade, você vai se conectar com uma ou com outra. Mas isso é só um estímulo para você se encontrar, se posicionar no seu eixo e aí começar a produzir o seu conteúdo de forma original. Pode ser que falem, a sua voz, o seu jeito é parecido com o de fulano, o seu estilo é semelhante ao de ciclano. Não tem problema, isso é normal, todos nós temos exemplos, temos referências, começa em casa, nossos pais são nossos primeiros exemplos. Quando eu comecei a trabalhar com vídeo, muitas pessoas falavam que a minha voz era parecida com a da Sandra Nemberg. E eu ficava lisonjeada, porque eu acho a comunicação dela sensacional. E nem foi uma coisa... eu nem planejei isso, mas depois que as pessoas falaram, eu comecei a observar e falei, gente, eu acho que a gente tem muita coisa semelhante na nossa personalidade. Comecei a observá-la ali no Jornal Hoje, aqueles jornais pela manhã. Ela também é bem sorridente, ela é equilibrada e mansa, ela tem uma autoridade, uma força, mas ao mesmo tempo ela tem um domínio, um controle, parece que está tudo sob controle, e ela está bem, ela está leve, ela está feliz. E aí eu vi realmente que a gente tinha muito em comum, por isso talvez a minha comunicação verbal fosse semelhante à dela. Isso é saudável, isso é fantástico, porém, não perca a sua espontaneidade, seja sempre original. Se você não estiver sendo você de verdade, a Ingrid de verdade, a Juliana de verdade, isso não se sustenta. Vai chegar uma hora que não vai andar, não vai fluir, porque não é você. E você também não tem prazer. Então, o que você define como uma boa comunicação? Uma boa comunicação é essa comunicação, primeiro, que a pessoa tenha domínio do tema que ela vai falar, ela precisa falar com segurança, se comunicar com segurança, com autoridade, mostrando que ela entende, que ela domina, mostrando confiança. E isso é por meio das emoções, do comportamento, e do discurso dela. Quem estiver ouvindo vai sentir credibilidade, ela tem segurança do que ela está falando. E isso, quem está ouvindo sente, e quem está falando repassa também, porque se eu ficar aqui só no embromation, eu posso falar bem, com uma voz legal, e ter um comportamento, mas você vai ver que não tem profundidade, tem que ter profundidade, tem que ter conteúdo, tem que ser denso, não dá para ficar na superficialidade, tem que aprofundar, tem que mostrar que o conhecimento tem raiz. E aprender essas técnicas de se comunicar bem, volume da voz apropriado, articulação, inflexão de voz. Não adianta essas técnicas mínimas que fonoaudiólogos ensinam, mas, no geral, todo mundo sabe que se eu falar no mesmo volume, o mesmo tom de voz, todo o tempo, sem flexionar, vai ficar uma coisa entediante, a pessoa vai ficar sem paciência, vai dormir enquanto eu estiver falando. Então, essa habilidade de posicionar a voz, volume, flexão, articulação, é fundamental para melhorar a comunicação e manter o público, seja no digital ou no presencial, com você. Porque senão, dispersa ali no celular, conversa paralela,
e vai ser um saco, sua voz ali, ai, que saco, ai, que tédio. Isso não pode acontecer. Então, existem essas técnicas que a gente precisa colocar em prática dentro da sua personalidade. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa engraçada, mas eu coloco uma coisa espirituosa, eu sei que é legal, que é interessante quebrar um pouco o gelo, então eu coloco um pouco isso está dentro da minha personalidade, então eu uso essa habilidade. Você descobrir também qual é o seu, se você é bom no humor, se você é mais, gosta de exortar, contar histórias, enxergar dentro da sua comunicação que técnica de conexão é bem própria sua e também usar esses gatilhos para manter as pessoas com você. E observar grandes comunicadores. Observar grandes comunicadores que você admira, que você respeita, e aprendendo ali algumas coisas com ele e colocar na sua comunicação prática. Certo. Eu te pergunto, então, o que ler? O que ler para melhorar a comunicação? Que sugestões você daria para a gente, né, de leituras que a gente possa caminhar a sempre estar melhorando na comunicação? Ok. Leitura, eu acho que alguns sites de notícias, eles são essenciais. A gente precisa estar minimamente atualizado dos acontecimentos. Você escolhe o site de notícias, G1, Folha, Correio, mesmo que em muitas ocasiões a gente sabe, tem notícias tendenciosas, eu sou jornalista, eu falo com propriedade, tem notícias tendenciosas, tem algumas coisas que não são exatamente aquilo, porque a imparcialidade, na verdade, não existe. Mas as notícias do dia a dia nesses portais de credibilidade são muito importantes, nos ajudam e são bem atualizados e normalmente eles prezam muito pela excelência do português. E um português coloquial, que é aquele para as pessoas terem contato com aquela notícia do dia a dia. Então, escolha um portal de notícias, pelo menos um, para você se atualizar e também incrementar o seu vocabulário e ter uma leitura bem atualizada. Isso também vale para outros assuntos que você quiser. Eu gosto muito da Forbes, eu gosto de negócios, de empresa, então eu sempre dou uma olhadinha no portal da Forbes. Eu gosto também de geografia, ciência. Quando eu era mais jovem, eu lia muito aquela revista super interessante, Galileu Galilei, nem sei se existe mais, mas eu acho que tem um site. Tem site, eu acho. Então, e acaba que o impresso está cada vez menor, tudo indo para o digital. Então, são assuntos muito interessantes, mais leves, menos pesados do que a política, um conteúdo riquíssimo, também com um português e assuntos muito bem produzidos, muito bem escritos. Então, você vai aprender, mergulhar ali no conhecimento, curiosidade de uma forma interessante, atrativa, e aprender a se comunicar melhor com aquele conteúdo. Em relação a livros, eu amo ler, desde criança, sou apaixonada por leitura. Hoje eu estou lendo, e eu leio, assim, uns 3, 4 livros ao mesmo tempo. Eu estou aqui, depende do estado de espírito, do horário do dia. Ali na cabeceira da minha cama, eu estou com o primeiro livro do Sapiens, aquele Homo Sapiens, daquele historiador. Eu gosto muito de história, filosofia. Aí é o que eu gosto, tá? Eu acho que as pessoas têm que buscar a leitura que ela gosta, o tema que ela gosta, bons autores, um conteúdo realmente significativo dentro do tema que ela gosta. Porque eu gosto de filosofia, eu gosto de história, eu gosto de psicologia,
mas de repente você não gosta, você que está me assistindo não gosta, você gosta de negócios, você gosta de TI, você gosta de ciência. Então, é buscar o tema do seu interesse e bons autores, conteúdos relevantes que agreguem, bem escritos, que isso vai te ajudar bastante. Então, eu estou lendo lá o primeiro desse historiador israelense, que é o Homo Sapiens. Aí eu já estou aqui com o outro dele, o Homo Deus. Já comprei todos, né? Aqui, o 21 lições para o século XXI, todos desse historiador. Ganhei esse aqui do meu pai, que está na lista, né? Que é do Laurentino Gomes, que é um grande jornalista brasileiro. Ele escreveu, eu tenho até outros livros dele, vários livros da história do Brasil. E ele lançou ano passado o primeiro volume, que é contando toda a história da escravidão no Brasil, que a gente tem pouquíssimos relatos, a gente não tem o Museu da Escravidão, a gente não tem filmes sobre isso, nas escolas também é passado de uma forma supérflua, né? Ninguém aprofunda nisso diferente dos Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos seja um país talvez muito mais racista do que o nosso, mas lá as coisas são tratadas às claras, tem muitos museus, tem muita informação, muitos filmes a respeito, a mesma coisa do Holocausto, tem produção de comunicação científica, histórica, cinematográfica, pesada sobre toda a história do Holocausto, e aqui no Brasil, né, por diversos motivos, não tem nenhuma pesquisa grande, profunda e popular em relação à escravidão. Então, ele vai lançar outros 2 volumes dessa série. Então, eu estou com esse material. Também leio sempre a Bíblia, né? Eu sou cristã, então eu sempre leio a Bíblia é livro de cabeceira, mas leitura, procure algo que te agrade, que você goste, que você tenha prazer, e vai começando. Se você não é um leitor ávido, como eu e a Ingrid, acho que a Ingrid lê muito, né, Ingrid? É um pouquinho. Começa com uma página, depois 2, daqui a pouco você empolga com o assunto, e aí, quando você observar, já leu 10 páginas, 15 páginas, um capítulo, é hábito. Leitura, você tem que forçar a barra para criar o hábito. Depois de um tempo, vira um prazer indescritível. Verdade. Mas procura um tema que te agrade, que você tem interesse. E falando em pós-pandemia, quais são as suas perspectivas em relação a, né, o que nós estamos vivendo após isso? Olha, realmente é algo épico na história da humanidade, o que nós estamos vivendo. Conversando com a minha avó, de 93 anos, meus pais, 72, 73, que já viram muita coisa no Brasil, já observaram muito no mundo, e assistindo também as palestras, né? Eu sempre assisto às lives dos grandes pensadores brasileiros, Leandro Carnal, Cortella, falando sobre esse assunto, e mesmo analisando Primeira, Segunda Guerra Mundial, as grandes pestes que ocorreram na Europa, na África, como essa pandemia realmente é inédito, não tem nem uma base para a gente comparar, e expectativas futuras são hipóteses, porque tudo muito fora da caixinha do parâmetro. Mas o que eu sinto no presente, e são sinais do futuro, é o seguinte: eu tenho uma visão muito positiva de tudo e de todos. Eu sempre procuro enxergar todas as situações pelo ângulo positivo. Então, eu acho que hoje em dia todos nós estamos aprendendo a valorizar muito mais o próximo, vendo que relações, amor, vidas e conexão humana é muito mais importante do que prosperidade profissional, prosperidade financeira.
e outras coisas que o ser humano busca aí, meio que sem nem pensar muito a respeito, né? Ai, quero trabalhar e crescer e prosperar e ganhar dinheiro e fazer e acontecer. E agora, com toda essa situação que o mundo está vivendo, a gente chegou à conclusão que as pessoas amar, cuidar, zelar, proteger e valorizar as pessoas é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque esse distanciamento, esse isolamento social está abalando as emoções de todo mundo. Então, eu acho que para o futuro, então, com base nisso, eu acho que para o futuro, as pessoas tendem a ser mais cuidadosas, terem mais empatia, se preocuparem mais com o próximo, serem mais humanas, mais solidárias e colaborativas. Em relação ao profissional também, um monte de gente está trabalhando de home office e chegou à conclusão que funciona muito bem. Então, eu acho que muitos negócios vão ser reinventados e talvez estruturas onerosas não sejam necessárias. É possível trabalhar em home office e produzir, ter muito resultado. Então, eu acho que as formas de trabalho vão mudar completamente. Muitos escritórios vão fechar, vão empresas, talvez pequenas, médias, as grandes não, mas vão chegar à conclusão de que não é necessário pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz e ter um monte de despesa para ter um espaço físico, porque a equipe está funcionando muito bem digitalmente, home office, e esses profissionais têm a oportunidade de curtir sua família, curtir sua casa e administrar. Então, eu acho que esse formato de trabalho vai mudar, e isso é positivo. Meu irmão, por exemplo, ele é sócio de um escritório de advocacia, e eles foram para a atividade de home office. Quando o governo liberou o retorno dos escritórios de advocacia a funcionar, eles resolveram permanecer em casa. Eles continuam home office, que eles estão produzindo muito bem, obrigada, e estão tendo mais tempo para cuidar de si, das suas famílias. Isso é muito interessante. E, sem dúvida nenhuma, para a gente encerrar aqui, a tecnologia. A comunicação digital, a produção de conteúdo digital, as plataformas digitais, todo mundo está nas redes sociais, intensivamente, conversando ou produzindo conteúdo, reuniões, ensino. É algo que não tem retorno. Quem já estava inserido no meio digital só potencializou as suas atividades. Quem não estava, entrou, está aprendendo, e eu acho que daqui para frente, ensino à distância, reuniões virtuais, negócios virtuais, tudo no digital vai ser mandatório. Eu acredito que essas são algumas perspectivas reais para um futuro muito próximo. Bom, Juliana, para a gente encerrar a nossa live, eu quero primeiro agradecer a você pelo convite para abraçar esse projeto, né, comigo aí, o Toque Consciência, e trazer um pouquinho da sua essência para a gente, né? E deixa alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Claro. Ai, sem dúvida. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com vocês. Compartilhar a minha história, o meu conhecimento realmente é um dos meus maiores prazeres. E a mensagem que eu quero deixar de encerramento sobre comunicação, realmente preciso se comunicar cada vez mais e melhor, aproveitem esse período agora de distanciamento social, home office, para investirem nesse aprendizado, para vocês se capacitarem. Agora é o tempo de capacitação. Não é tempo de ficar desesperado com pandemia e ficar atordoado, não. Isso está fora do nosso controle. Eu trabalho no meio político, então
eu sei muito bem que tem questões, tem decisões que cabem ali a meia dúzia de autoridades e não adianta a gente ficar ali sofrendo, ansioso, cheio de expectativas por coisas que estão fora das nossas mãos. Vamos todos focar naquilo que está no nosso controle. O que está no nosso controle? Cuidar de quem nós amamos, nos proteger, estudar, trabalhar, nos capacitar, nos preparar para o agora, porque tem muita coisa acontecendo hoje, aqui e agora, e para o futuro. Foque naquilo que está sob o seu controle. Cuidar do seu bem-estar físico, emocional, da sua saúde psíquica, se capacitar, não fique aí alienado, sabe? O mundo, não. Aproveite essa oportunidade, se capacite, crie novas oportunidades para o seu presente e para o seu futuro, enxergue as coisas pelo lado positivo, é assim que eu faço, que o que eu devo aprender, eu quero evoluir, eu quero crescer, como eu posso ser melhor com toda essa situação? E o que de melhor eu posso fazer para o próximo, o que eu conheço e o que eu não conheço? Muitas pessoas que estão me assistindo eu não conheço, mas eu quero ofertar o melhor. Então, é essa a minha mensagem. Escolham aproveitar todas essas oportunidades que a crise está nos trazendo. Deixe de lado as más notícias, tenha as informações porque é necessário, mas não fique atordoado nem paralisado, porque depois você vai se arrepender. Aproveite para evoluir e avançar nessa fase que nós estamos vivendo. Muito obrigada, viu? E a gente pode nos falando em outra live, tá certo? Tá certo. Muito obrigada, Ingrid, pelo convite. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Vou deixar registrado aqui no YouTube. Eu tenho um canal também, Juliana Amaral Comunicação na Prática, conteúdo gratuito de ensino. No Instagram, o meu endereço é @juliana.amaralbsb, o mesmo no Facebook. Eu também tenho um canal no Telegram, Grupo Juliana Amaral no Telegram, e o meu site é www.julianaamaral.com. Espero ver vocês em alguma dessas redes, e aí vocês comentem para mim, te conheci na live da Ingrid, no Toque Consciência, que eu vou ficar muito feliz em saber que nós nos conectamos por aqui. E obrigada, viu, Ingrid, pela oportunidade, e parabéns pelo excelente trabalho. Tem muita gente sendo beneficiada com o seu conteúdo. Avance. Tá, muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, boa noite, obrigada. Hoje foi a nossa live falando sobre comunicação, com a presença da Juliana. Eu agradeço a todos vocês. Não esqueçam de responder o nosso formulário de avaliação aí da nossa live. E aí eu te vejo na próxima e até lá. Tchau.